Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos no ar com essa live idealizada pelo Grupo Vitia, um evento que está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas e com exibição simultânea pelo Facebook do Notícias Agrícolas e também pelo YouTube. Você pode participar com a gente, é importante a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês como que vocês podem participar, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. E nessa próxima hora, nós vamos debater a utilização do controle biológico como parte das boas práticas do manejo integrado de pragas na cultura do milho. Participarão conosco dessa live. Vamos lá, então. Vamos conhecer os nossos participantes. O Germerson Tonkelski. Fiquei ensaiando para falar seu nome aqui, viu, Germerson? Bom dia. O Germerson é lá da empresa Desafios Agro, referência em consultoria e pesquisa agronômica. Ele fala com a gente direto lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Germerson. Bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bom. Temos também a participação da Cibele Medeiros, gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia. Fala com a gente direto lá de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, Alexander. Bom dia e bom dia a todos os participantes. Temos também a participação do gerente de produtos biológicos da Vitia, o Bernardo Vieira. Bom dia, Bernardo. Bernardo está aqui, vizinho nosso, aqui em Vinhedo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Muito bem. Antes de partirmos para as apresentações, vamos conhecer agora um pouquinho da história da Vitia, do Grupo Vitia. A gente preparou para vocês um videozinho onde toda a história da Vitia está sendo contada. Vamos ver? Vamos assistir? Bem-vindo ao Grupo Vitia. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. Sustentabilidade, acesso ao mercado, alta tecnologia são os nossos pilares estratégicos, que nos permite expandir de forma planejada e estruturada, possibilitando nos últimos 6 anos a aquisição de 4 novas empresas do mercado agrícola pelo grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971 com a produção de inoculantes para soja, com a marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2003, a unidade Granorte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. Já em 2008, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017 é adquirida a BioValens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020 é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizante, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento, desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico. Todas as soluções promovidas que geram a alta produtividade e rentabilidade na lavoura
por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas, formam o VIT Integra. Integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelace com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 doses de inoculantes comercializados para a soja, 21 são produzidas pelo Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo 4º ano consecutivo é líder de mercado. Alcançamos o extraordinário crescimento de 145% nos últimos anos, o que comprova a total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros, pastagem, culturas de inverno, hortaliças e frutas. Temos uma agricultura forte, diversificada, com necessidades específicas. Por isso, o Grupo Vitia está presente em todas essas culturas, apoiando o produtor rural em todos os cantos do país, com profissionais altamente capacitados e uma ampla rede de distribuidores, revendas e cooperativas. Esta é a nossa história. Este é o Grupo Vitia. Sempre ao lado do produtor rural, oferecendo as melhores tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e geração de alimentos no Brasil e no mundo. Grupo Vitia. Tá aí, muito legal, portanto, um pouquinho da história do Grupo Vitia para vocês. Bom, antes de dar início oficialmente às nossas participações, às nossas palestras aqui, eu gostaria de avisar os senhores que a gente vai ter um momento de fazer debate, fazer perguntas, responder às dúvidas de quem está nos acompanhando. Para isso, anote aí. O WhatsApp de contato é o 16 98185 0562. Repetindo, 16 98185 0562. Mande a sua pergunta, mande seu nome, a cidade de onde você está e, se puder, direcionando aí a pergunta para quem você quer fazer, tá bom? Combinado? Ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou passando de novo esses números para que vocês possam participar com a gente. E por falar em participação, nosso bom dia também ao pessoal que já está pelas redes sociais acompanhando a gente. O Carlos Eduardo Cadu, bom dia a todos, diz ele aqui. O Savério Lima, bom dia pessoal. Marco Túlio Pimenta, bom dia turma. Zé Roberto Pereira de Castro, Zé Roberto, um abraço para você, bom dia. Grande satisfação de acompanhar essa iniciativa do Notícias Agrícolas e Grupo Vitia. O assunto é da maior importância, considerando as perdas econômicas causadas pelas pragas no milho. E lembrando que é um ano bastante difícil aí, levando em consideração que a gente tem um atraso no plantio da soja, consequentemente um aperto no plantio aí do milho de segunda safra também, e portanto eficiência e bons resultados vai ser fundamental. A Heloísa Bove também participando com a gente, mandando o bom dia dela aqui para nós, o Alan Ornelas também, Rudinei Zimmermann, bom dia, o Rudinei é lá de Santa Helena, no Paraná. Paulo Henrique Dionísio também desejando um bom dia aqui para a gente. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu falo mais nomes aqui. Obrigado pela participação e pela companhia de todo mundo. Mas vamos em frente, vamos dar início aos trabalhos. E o nosso primeiro convidado é o Germison Tonkelski. Ele vai falar sobre o manejo integrado de pragas do milho, destaque aí para o controle de cigarrinha, a espodóptera e também do percevejo. Germison, a palavra é sua, seja bem-vindo. Novamente, bom dia. Foi muito boa as suas palavras, porque se nós analisarmos, nós estamos num momento crítico. A minha apresentação, acho que já deve estar o pessoal já vendo. E ao fundo, essa foto de um amigo, de um colega, mostra a cidade de Londrina, no Paraná. Nós temos uma importância muito grande, e o produtor
um papel fundamental de produzir alimentos e alimentar toda a sociedade, né? E nós estamos numa fase crítica com todo esse momento, esse problema de pandemia, e aí ainda nós temos ainda um problema com relação ao campo, com relação aos atrasos de semeadura, que o clima sempre nos dá um baile. E nós vamos precisar ser mais eficientes nesse ano, com certeza, então cuidar um pouco mais do nosso milho, cuidar das 3 principais pragas, que são os percevejos, espodófilo e cigarrinha, que esse é o nosso motivo hoje, e a ideia é entender, principalmente com relação também ao controle biológico, que é uma importante ferramenta do manejo, o qual pode ser utilizada e com certeza aí gerar uma boa lucratividade do produtor, cuidar um pouco mais da nossa. Mas bom, esse é um dado da safra anterior com relação aos cenários, então é muito importante a gente destacar as 3 principais pragas da cigarrinha. Na minha região, a região dos Chapadões, onde eu fico e convivo, é uma região o qual tem um sistema intensivo de produção. Nós temos a produção de milho verão, nós temos o milho na segunda safra, e aí nós temos os problemas com cigarrinha, percevejo e a espodófilo. Poderíamos até também falar com relação ao pulgão, que é outra praga também muito importante, e nós estamos tendo mudanças aí também com relação ao cenário. Mas é importante, pessoal, nós destacarmos que, sem sombra de dúvida, esse sistema de produção faz com que as pragas se multipliquem cada vez mais. Então, muitas vezes, nós começamos a safra com uma quantidade maior de praga. Por quê? Nós precisamos entender o seguinte, o Brasil é um país único no mundo. A gente não quebra o ciclo das pragas. Fazer 2 safras, a gente está produzindo mais alimento para a sociedade. No entanto, nós também estamos dando mais alimento para as pragas. E face uma necessidade, hora da gente fazer um pouco mais de intervenção. Então, sem sombra de dúvida, a agricultura tropical, a agricultura brasileira é muito diferente com relação a outra parte do mundo. Então, é importante nós destacarmos isso, e aí há uma necessidade de trabalharmos mais intensivamente ali no campo. E aí as pragas não passam fome, elas se adaptam, às vezes elas vêm atacar aqui na primeira cultura que coloca no campo, muitas vezes é soja, depois há uma multiplicação e, consequentemente, migração muitas vezes, e aí a segunda cultura acaba pagando um preço muito caro e acaba onerando o custo para o produtor. E as pragas também se adaptaram muito também com relação às plantas daninhas, aí as quais a gente precisa ficar um pouco mais de olho. E o clima muda, né, ano após ano, então nós estamos tendo diferenças aí ao longo dos últimos anos. Aqui mostra um pouco da minha região, né, safra após safra. E essas mudanças de clima, vamos falar bem sério, nos dão um baile com relação às modificações no manejo. E aí há uma necessidade, muitas vezes, do monitoramento constante. Esse é o ponto que eu falo para vocês que faz muita diferença. Por quê, pessoal? Dentro do manejo integrado de pragas, é muito importante nós entendermos quais as pragas nós temos, quais são os nossos desafios ali, e aí entender o que nós temos no campo. E aí vem algumas ferramentas, é o caso da biotecnologia, às vezes traz uma certa comodidade ao produtor. No entanto, se o produtor não olhar bem a lavoura, às vezes ele acaba perdendo. E essas pragas que nós estamos vendo hoje são pragas polípicas, pragas que atacam as diversas culturas, e que, ora, nós precisamos entender um pouco mais desse manejo e adotar, integrar um pouco mais as estratégias. É interessante que o produtor, muitas vezes, ele se baseia no químico, mas, ora, o químico, pessoal, pode ter falha. E aí há uma necessidade de, às vezes, complementar esse controle, que, com certeza, o controle biológico é uma vertente muito grande hoje. Com certeza, o controle cultural, aquela questão de você retirar o alimento da praga, isso pode fazer também a diferença, ora, em determinados momentos. E, com certeza, nós vamos chegar na plenitude ali do chamado manejo integrado de pragas. Mas, bom, um dos problemas a salientar é principalmente o aumento também, eu comentei da biotecnologia, nós temos as plantas BTs, mas temos também as plantas resistentes a determinados herbicidas, que é o caso do glifosato, em que cresce muito pelo Brasil. E, com certeza, ao cair uma espiga de milho no campo, pessoal, faz com que saiam, muitas vezes, plantas todo momento, e aí há uma necessidade do produtor, muitas vezes, fazer um número maior de intervenções, que, ora, muitas vezes, não está planejado. E aí, como eu falei, questões de climas, mudanças, adversidades, isso daí faz com que muitas vezes a gente precise mudar.
Essas plantas tigueras, pessoal, elas horas estão na cultura da soja e isso daqui, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Como eu comentei com vocês, a primeira cultura que vai no campo, muitas vezes é uma cultura que é multiplicadora de praga. E aí, se você não olhar muito bem, essas tigueras muitas vezes servem para o início da dinâmica populacional das pragas, o início da dinâmica na safra, fazendo com que, ora, ela se multiplique, e ao chegar ao final da cultura da soja, você já entre no milho segunda safra com uma infestação maior. E isso há uma necessidade de um melhor entendimento para melhor trabalhar essa questão. Então, é muito importante nós analisarmos. A primeira praga hoje que nós estamos vendo grandes problemas pelo Brasil, há pouco tempo rodei pela BR-163 e a gente percebe um problema muito grande com relação aos percevejos, uma praga migratória e que ora pode gerar grandes prejuízos, pessoal. Prejuízos esses que chegam aí até 30% em média na produtividade do produtor. É uma praga que com certeza ela leva a danos significativos. Esses danos, pessoal, algumas plantas chegam a danos de 100%. Mas, como eu comentei, na média, às vezes esse número gira em torno de 30%, quando não feito o seu controle, não feito o seu manejo. E é uma praga que, se nós analisarmos nos últimos anos, ela se adaptou muito bem na cultura da soja. Então, está se multiplicando lá e chegando no milho numa maior população, e aí isso traz uma dificuldade de manejo. Esses danos, pessoal, ora podem ser revertidos, também é muito importante, tá? Principalmente aquele produtor que tem uma ciência um pouco dessa biologia, e aí, ora, ele pode talvez reverter esses danos na cultura do milho acelerando a adubação nitrogenada, trazendo ela mais próxima após esses danos, com que consiga aí reverter isso ao final. Mas, bom, é uma praga que se adaptou muito também com relação à América do Sul, tá? Então, os hermanos já vinham sofrendo um pouco mais ali na Argentina, e aí uma praga de ciclo rápido, que tem uma grande quantidade de indivíduos gerados ali, um pouco mais comparado às outras espécies de percevejo, e aí traz uma dificuldade de manejo. É uma praga que o seu manejo, pessoal, é muito importante a se atentar com relação ao ponto de crescimento da planta. Então, enquanto esse ponto de crescimento, o meristema, ele está rente ao solo na região do colo, coleto, o que acontece? Ela pode vir atacar aqui e, consequentemente, levar aí a uma deformidade das plantas, acarretar um menor desenvolvimento dessas plantas de milho. Então, por isso nós falamos que até o estágio de 4 a 5 folhas é o momento de você fazer o controle na questão dos percevejos. E isto é uma necessidade de fazer um bom controle. Esse controle é muito importante ser realizado com o tratamento de sementes, existem diversas moléculas ali no seu controle, e as pulverizações, que daí são medidas complementares em função da quantidade de praga, muitas vezes gerada na primeira cultura, do que você teve já ali, às vezes, na cultura da soja. Elas são variáveis, tem áreas que às vezes é uma aplicação, tem áreas que às vezes são 3, e tem áreas que nós chegamos a ver até 4 aplicações para o manejo desta praga. É uma praga que o seu manejo é difícil, porque as pulverizações muitas vezes, ora, não conseguem atingir a praga, porque ela fica mais escondida, tá? Grande parte do nosso produto, ele vai para o solo. E aí, onde que a praga ela está atacando? Aqui nessa região. Então, um pouco do produto chega aqui. Ora, nós temos a expansão foliar e aí você acaba perdendo o produto. Então, não tem aquele residual esperado, muitas vezes, pelo produtor. E aí há uma necessidade, então, de fazer um manejo dentro dessa dinâmica populacional, às vezes, começando pela soja e também trabalhando ali na cultura do milho, sem sombra de dúvida. E aí, essa dinâmica na soja, sem sombra de dúvida, ao final da cultura, ainda algumas áreas ainda estavam aí por ser colhidas, as áreas mais tardias aí pelo Brasil afora. Algumas regiões estão começando agora, que é o caso, por exemplo, de regiões como Bahia, mesmo Maranhão ali. E aí, essa dinâmica na soja faz importante entender, principalmente também com relação à entrada. O barriga verde, sem sombra de dúvida, pessoal, algumas áreas ele chegou muito cedo. E aí, ora, se reproduziu, chegando a grandes quantidades ali ao final. Então, esse manejo, ele passa pela primeira cultura que vem no campo. Então, a soja é muito importante. E aí, dentro desses manejos, pode ter certeza que nós temos o controle biológico que pode complementar. A gente observa, esse é um trabalho aqui realizado, que a gente consegue reduzir a população na ordem, às vezes, de 50%, mesmo com o controle biológico. Importante ferramenta que, ora, pode nos ajudar ali.
E aí, esse é um trabalho realizado junto com a empresa, com a Vitia, com o grupo Vitia, que apresenta ferramentas muito interessantes ali para o manejo também de percevejo. Mas, bom, outra praga importante é a Spodoptera. Então, a Spodoptera é a praga número 1, sem sombra de dúvida, pelo Brasil. E aí, não só no Brasil, mas no mundo, ela vem aumentando. Há pouco tempo atrás, eu pude fazer, na verdade, em 2019, pude fazer uma apresentação na África. E aí, gente, é diferente, traz uma preocupação. E aí entra a questão de fome, até porque o milho, o sorgo, são culturas de subsistências por lá. E nós precisamos, talvez, produzir mais alimento, porque, com certeza, para esse povo vai fazer a diferença. E a Spodoptera, ela, como eu falei, analisando que é uma praga também do sistema de produção, pessoal, ela hoje se adaptou na cultura da soja. Até 2011, 2012, a gente falava que assim, era uma praga que ela não vinha, a gente colocava nos trabalhos, em casa de vegetação, não se desenvolvia muito bem ali na cultura. Agora ela está amplamente disseminada aí pelo Brasil, uma ampla frequência em algumas lavouras. E aí traz uma dificuldade, porque ora começou na soja e agora nós temos altas populações ocorrendo ali no milho. É uma praga que nos anos de 2004, 2005, 2006, ela mudou seu comportamento, ataca na fase inicial da cultura, levando a prejuízos enormes ali, porque ela pode levar ao corte das plantas com hábito de cortadeira, e isso, consequentemente, você perde plantas, perde stand e, consequentemente, perda na produtividade. Essa é uma foto de uma área de um produtor aqui na minha região, que ora nós fomos ver uma mancha que nada mais é do que colheu a soja, tinha lagarta presente e a lagarta acabou consumindo as plantas após a emergência. Então, há uma necessidade de você entender melhor isso e aí, com certeza, fazer esse manejo. E o manejo passa pelo sistema de produção. No sistema, com certeza, pessoal, é importante nós analisarmos que essa praga, ela vem quebrando com relação também à questão de biotecnologia, tá? Então, nós vimos ferramentas como o PowerCore, e aí se perderem ao longo do tempo. Então, ela vem vencendo as batalhas e há uma necessidade de nós entendermos isso e talvez fazer algo diferente para melhor combater elas. É uma praga que apresenta uma alta taxa reprodutiva. Pode colocar lá mais de 500 ovos, 600 ovos ali, massas espalhadas pela grande parte da lavoura. Essa dispersão ainda pode ser, ainda há colaboração, às vezes, de um vento ou outro que pode chegar a longas distâncias. Uma mariposa aí vai voar aí tranquilamente 200, 300 metros e aí vai levar, pode ser pelo vizinho, uma chegada. E aí, alguns anos como esses, que às vezes nós estamos vendo aí alguns veranicos, são muito favoráveis para a praga, porque diminui a questão dos inimigos naturais em determinados momentos e também diminui a eficiência da tecnologia de aplicação. Consequentemente, a gente tem uma perda ali com relação a este aspecto, então o seu controle é um pouco mais deficitário. Mas, bom, é uma praga que também ela está muito correlacionada com relação às tigueras, e aí há uma necessidade do melhor entendimento disso. Então, nos últimos anos, a gente percebe esse aumento, e aí esse aumento, gradativamente, ano após ano, nós estamos vendo que, gente, ela vem quebrando a questão das biotecnologias. E o que está segurando na biotecnologia, sem sombra de dúvida, é o VIP, tá? Que é uma preocupação nossa, porque nós precisamos fazer algo diferente, porque dá para falar, até 2025 nós não temos nada novo. Então, é o que nós temos aí, precisamos melhor lidar com ele para que a gente tenha uma sobrevida, entender principalmente os eventos piramidados, para que a gente consiga trabalhar eles melhores e aí o produtor não onerar mais o custo de produção dele. E aí, quando a gente analisa também as outras ferramentas, muito se incorpora, talvez, ora, o momento, o controle químico. O que acontece? As nossas ferramentas de controle químico, pelo Brasil afora, elas, ora, têm algumas deficiências. Então, pode ocorrer de você chegar e fazer uma aplicação em determinado momento e o produto falhar muito. Então, tem colegas mesmo, o colega Juliano, está no Rio Grande do Sul, às vezes já pegou razões de resistência muito grande, e aí o produto você aplica e não funciona nada, pode dobrar a dose que não funciona nada. E aí algumas ferramentas mesmo também já vem o seu desgaste pelo longo do tempo. Então, há uma necessidade do melhor entendimento, até porque nós estamos pautados em algumas ferramentas que, ora, também pode acontecer alguma coisa, tá? É muito importante essa análise,
E algumas ferramentas, ora, elas têm subido alguns degraus ali, perdendo um pouco a eficiência. Agora, o que fazer neste momento? Então, nós precisamos aliar mais técnicas para o manejo desta praga. E esse aliar mais técnicas, sem sombra de dúvida, cada vez mais a gente fala do conceito de janelas de aplicações dos diversos grupos químicos. Então, até mesmo há poucos dias saiu um aplicativo do Iraque, ali, que o produtor pode entender um pouco mais dessa rotação. E aí buscar ferramentas para que, a hora, ele consiga manejar melhor. Às vezes, o produtor, no âmbito de melhorar o seu controle, o técnico, ele faz uma recomendação, vou fazer uma mistura. Mas, gente, a gente tem que também tomar cuidado, porque tem algumas misturas que têm sinergia, outras, às vezes, acabam não complementando em nada. Então, há uma necessidade de entender, principalmente, essa dinâmica regional, tá? E aí entender como está, principalmente, a utilização de diversas ferramentas, porque, ora, a gente pode perder elas. Então, há uma necessidade. Agora, com certeza, o que nós estamos vendo se perder, pessoal, às vezes é time de aplicação, e isso faz com que a gente force um pouco mais a barra nessas tecnologias, principalmente com relação ao controle. Germerson, desculpa te interromper, a gente teve uma perda aqui da Cibele no ar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalinho, a gente já ajusta a nossa conexão certinha aqui e a gente volta com vocês, tá bom? Um instantinho só, um intervalinho rápido só para a gente corrigir aí e entender o que aconteceu aqui. Só um instantinho. Então, vamos para esse intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @Notícias Agrícolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @Noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia. Muito bem, estamos de volta, corrigido o nosso probleminha técnico aqui. Vamos dar continuidade, portanto, às palavras aí do Germerson. Germerson estava explicando aí sobre o controle da lagarta do cartucho, né, Germerson, a Spodoptera. Conta mais pra gente. Desculpa te interromper, a gente só precisou fazer esse ajuste, mas a palavra é sua. Tranquilo, pessoal, voltamos aí. E aí, assim, eu estava explicando com relação a questão do controle de Spodoptera, principalmente da gente forçar a barra, principalmente com relação ao tamanho de lagartas. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante, porque nós precisamos ficar de olho com relação a esse tamanho da praga. E lagartas pequenas, pessoal, é lagartas menores do que 1 centímetro. Então, esse é um ponto muito fundamental para o sucesso do controle. E aí, às vezes, também a gente acaba chegando em algumas lavouras e há a presença de muitas plantas raspadas. E é interessante que o seguinte, você tem a presença das plantas raspadas, eu tenho 20% de plantas raspadas, às vezes você tem de 30% a 40% de plantas com lagartas. E se atentar, muitas vezes, a escala Davis é amplamente divulgada pelo mundo afora, e aí a gente pode trabalhar muito bem ela, tá? Então, essas lesões são lesões pequenas, que são pequenas raspagens de lagartas, normalmente lagartas pequenas que fazem isso daqui. Então, a gente pode trabalhar melhor essa questão. Como manejo, como sugestão, pessoal, nós temos aí o tratamento de sementes,
Nós temos as pulverizações, trabalhar a questão da dinâmica e aí observar principalmente as janelas, tá? E com certeza também os biológicos são ferramentas interessantes. Dentre os biológicos, nós temos principalmente nesse quesito de lagartas, tanto fungos, nós temos bactérias e também nós temos os vírus. São as 3 ferramentas hoje apresentam eficiências muito interessantes no manejo desta importante praga. Muitas vezes, ora, eu falo que os biológicos são protetores. Como nós temos os fungicidas protetores em soja no controle de ferrugem, nós temos os inseticidas biológicos como protetores, principalmente nesse aspecto com relação à Spodoptera frugiperda. Haja visto que nós estamos perdendo muito a questão, por questão de resistência no controle químico. E aí, sem sombra de dúvida, pessoal, também o Grupo Vitia, aí, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos mostrando aí a questão de alguns produtos que a gente percebe um melhor controle, isso gerando aí também até mesmo aí produtividade melhor para o produtor, que pode ser incorporado no sistema com bom controle, uma ferramenta interessante para o manejo, como eu falei para vocês ali, principalmente aliado muitas vezes ora ao controle químico. Então, né, nós temos, e aí, sem sombra de dúvida, ali eu comentei ali atrás com relação ao Metaturbo, nós temos Bovéria também sendo desenvolvida, e as outras ferramentas, bactérias, vírus, também são interessantes ali também no manejo. Lógico, muitas vezes, pessoal, nós temos visto que associar isso daí, ele é muito importante, tá? Associado ao controle químico em programas de rotação ou mesmo em aplicações em conjuntas, tem sido muito interessante o seu manejo. Agora, pessoal, isso Spodoptera faz muito uma diferença com relação ao horário e ora, naqueles momentos críticos, buscar os horários mais frescos do dia ou mesmo uma aplicação noturna. Isso ajuda porque faz com que a lagarta suba um pouco mais e há um pouco mais de contato com relação aos produtos que nós temos utilizado. As janelas de aplicações, nós temos várias, mas é fundamental, pessoal, que seja inicialmente feito um bom controle. Então, o milho de V2 a V6 precisa ser muito enérgico. Então, precisa haver um bom controle, porque isso pode sim garantir aí uma boa produtividade para o produtor. E aí, voltamos no estaca com relação às tigueras, e aí as tigueras, nós falamos na questão de Spodoptera, de percevejo, e aí as tigueras também são muito importantes também hoje na questão da cigarrinha do milho. Então, é importante praga que nós estamos vendo muita questão da doença aí, os enfesamentos, e aí causados por bolicutes, questão da virose também, um raiado fino aí ocorrendo pelo Brasil afora. Uma praga que tem um ciclo rápido, também tem uma alta taxa reprodutiva. Ora, nós temos indivíduos infectados ali, aí levando a doença para diversas plantas aí de milho. E vale salientar, pessoal, o grande problema pelo Brasil afora está nas plantas de milho. Então, o milho ficar o ano inteiro no campo. Algumas regiões a gente sabe que é difícil, algumas regiões a gente chega, a próxima cidade tem a galera que planta o milho para pamonha. Cara, isso acontece. E aí, só que nós precisamos melhorar essa dinâmica dessa praga e talvez até fazer algumas indicações. E podemos fazer indicações para esse pessoal também, tá? Nós vamos ver mais ao final que dá para ser feito muita coisa. Mas, bom, uma praga que ela vai sugar a seiva e vai injetar ali, então, a questão das doenças, pessoal. Então, ataca a questão de floema. E aí, atacando a questão do floema, nós vamos ver um menor desenvolvimento das plantas ali, em função da menor translocação, né? Então, nada mais do que você ter um bloqueamento na translocação de seiva, né? Mas, além desse bloqueamento na translocação de seiva, nós temos aí a questão das viroses e a questão das doenças causadas também por molicutes e enfesamentos, causados aí por um espiroplasma e fitoplasma, que a praga ela adquire uma planta doente, passa por um período de latência, o qual ela não está transmitindo, e horas depois, muito rapidamente, ela passa por uma planta sadia. E aí acaba carregando isso daí pelo resto da sua vida. Então, ela pode adquirir mesmo na fase lá de ninfa, ali, os adultos, quando logo passando da fase de ninfa para adulto, ali, ela já adquire e acaba passando pelo resto da sua vida. E aí, como eu comentei, por exemplo, por ter um ciclo longo, ora você não sabe se está infectado ou não. E aí há uma necessidade de entender muito essa questão da doença ali, como está ocorrendo na região. Algumas regiões, a gente sabe que o grande problema são as tigueras. As empresas mesmo de milho têm feito alguns levantamentos, pessoal,
e nós também em conjunto, e percebe-se que muitas vezes as plantas estão com a doença já presente. Então, o produtor começa a safra já com a doença presente, e isso faz uma diferença enorme, pessoal. Principalmente em um lugar que você tem essas plantas ali, vai ocorrer a doença, e aí você tem aquelas ilhas, manchas, que depois vão chegar lá no final, o milho às vezes até mesmo cair. Bom, a questão das doenças são muito... existe uma questão da identificação, é muito difícil, porque ora se confunde com algumas doenças de solo, ora se confunde com deficiências de nutrientes. Mas, pessoal, esse enfesamento, como eu comentei, nada mais é do que evitar essa translocação de seiva, né? E principalmente em nível de floema, né? Mas, bom, esses sintomas, eles variam bastante em função dos cultivares, e aí eu gosto de salientar muito, porque a questão da doença está muito atrelada à questão dos cultivares, e sem sombra de dúvida, nós vamos precisar mudar a nossa genética brasileira, porque ela é muito comprometida pela presença dessa praga, a questão das doenças presentes aí nos diversos campos pelo Brasil. Mas como evita a translocação de seiva, os pontos de crescimento, mais ao final, pessoal, nós vamos ver um menor desenvolvimento ou um desenvolvimento diferente. E aí, se nós pegarmos menor desenvolvimento no pendoamento, daí nós vamos ter a má formação ali de grãos, né? Ora, às vezes você vai arrancar uma planta ou outra, parece que tem um nematóide na raiz, leva uma deformidade muito interessante ali com relação às plantas, e aí depaupera a planta, ora pode a planta cair, pessoal. Esse talvez é o pior dano. Isso aqui é uma foto que nós tiramos na Bahia já há alguns anos, e que percebe que, cara, quebra a planta de todo lado ali. Esse é o pior dano. Esse é um trabalho desenvolvido por nós, mostrando a questão dos materiais. Então, nós temos materiais que apresentam uma suscetibilidade maior com relação à questão das doenças. E aí há de se entender melhor como essa doença com relação a cada cultivar. Então, o produtor precisa chamar, principalmente a empresa que vendeu o milho dele, o seu parceiro, para essa hora indicar o melhor posicionamento ali, o melhor controle desta praga. E aí, esta praga, como as demais, pessoal, também é muito importante o TS, porque a cigarrinha, quando ela ataca inicialmente, pessoal, ela depaupera muito a planta. E aí, isso vai fazer com que essa planta, ao final, leve normalmente a um tombamento. Então, por isso que o TS faz um controle inicialmente muito importante, porém o TS ele é limitado, são poucos dias. Até nós poderíamos aumentar a dose de determinados produtos no TS, isso iria aumentar o controle. Lógico que respeitando as bulas, também muito importante, mas não devemos deixar de realizar essa prática. Então, buscar um bom tratamento de sementes que faz toda a diferença, porque ele controla, principalmente inicialmente, todo minuto, todo segundo, né? E aí, as pulverizações são medidas complementares, tá? Que vai depender de cada região, porque tem regiões que às vezes são 9 aplicações, tem regiões que são 12, até 15 aplicações, quando é produção de semente de milho, que está muito difícil em determinadas regiões, principalmente regiões de pivô. Agora, tem regiões, gente, que nessas nossas andanças pelo Brasil, às vezes, um bom manejo, 3, 4 aplicações ali, tem saído muito bem, sem problema algum. Agora, precisamos entender muito essa questão da doença, então, essa migração, como está essa dispersão, entender as tigueras na região, entender um pouco da paisagem agrícola. É milho verão? Como é que está? Que material que é? E aí, nisso também, entender qual o material que foi semeado pelo produtor, que isso vai mudar, talvez, um pouco deste manejo. Lembrando que ela é uma praga vetora, pessoal, e nunca nós trabalhamos no milho, o produtor de milho, com uma praga desse tipo. Então, há uma diferença ao longo desses últimos anos. E aí, para quem plantou primeiro, pessoal, faça um bom controle, porque nos últimos milhos, a gente está vendo que tem um atraso de semeadura, então, quem está plantando por último, pessoal, cuidado, que se o vizinho não colaborar, se você também não fizer o seu dever de casa, pode, explodir essa população. E aí, sem sombra de dúvida, as ferramentas como o controle biológico podem também complementar neste manejo, tá? Ajudando também aí, principalmente os produtos à base de fungo, Bovéria e Betarrázio, são muito complementares. E lógico que associados, a gente percebe aí também um controle melhor nesta importante praga. Mas, bom, então, nós vimos que são estratégias, né? São estratégias, sem sombra de dúvida. E, pessoal, o controle biológico, principalmente nesta última praga, o que nós temos percebido, principalmente
Não, assim, em regiões onde que tem um problema menor com relação à doença, ele tem ajudado muito bem, porque principalmente manter uma população mais baixa, para que também a cigarrinha pode levar fumagina, nós não falamos nesse aspecto, mas pode também levar fumagina. E aí, nessa hora, o controle biológico faz uma diferença por apresentar um melhor residual ali. Lógico, quando você tem a doença, o controle biológico, ele tem que ser associado ao químico, sem sombra de dúvida. É muito importante porque você precisa do choque. Então, ele é uma medida complementar, principalmente quando há presença maior dessa doença. E aí nós temos visto que, sem sombra de dúvida, pessoal, o controle biológico é uma medida complementar, principalmente num país como o nosso, tropical, que uma agricultura intensiva, ele vai fazer a diferença ali no manejo, protegendo um pouco tanto da biotecnologia quanto das nossas moléculas de inseticidas, fazendo que sejam medidas complementares de manejo, tá? E, pessoal, era isso, bem rapidamente, que eu tinha para falar. Então, nós vamos ter mais questões aí ao final. Vamos estar respondendo e entender e trabalhar para que a gente tenha, que o produtor tenha uma boa produção e, consequentemente, aí, alimentar aí todo esse Brasilzão e o mundo, né? Que nós somos muito responsáveis pela produção de alimentos aí. Mas, bom. Muito bem. Obrigado, Germson, pela apresentação. Daqui a pouquinho o Germson volta com a gente aqui para o nosso bate-papo, as nossas perguntas e respostas. E você que está acompanhando a gente já sabe, pode enviar sua pergunta, tirar suas dúvidas ou fazer o seu depoimento sobre os temas que estão sendo discutidos por aqui. Para isso, basta você enviar sua participação através do nosso WhatsApp. Anota aí, vamos lá, 16981850562. Repetindo, 16981850562. Não esquece de mandar seu nome completo, a cidade de onde você está falando. Isso é muito importante para a gente poder dar uma agilidade aqui nas nossas perguntas. Não se esqueça, participe com a gente, envie sua pergunta. Assim que todas as apresentações forem feitas, a gente vai ter um tempinho exclusivo aí, portanto, para responder as perguntas. Deixa eu aproveitar para agradecer o pessoal lá do YouTube. William Grigoli, bom dia. O William fala com a gente lá direto de Campo Mourão, no Paraná. Parabéns pela iniciativa, assunto de grande relevância. O Felipe Bordignon, bom dia, ele fala lá de Franca, interior de São Paulo. O Cadu, que já participou com a gente, mandou avisar que ele está falando com a gente lá de Sinop, no Mato Grosso. A Silvia Cecília está com a gente lá de Londrina, no Paraná. Obrigado, Silvia, pela audiência, pela participação. A gente tem também o Thales Facanali, bom dia a todos. O Gustavo Silva está falando com a gente de Bebedouro, direto lá de Bebedouro, São Paulo. Temos também N Gomes, o N está falando com a gente direto de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. O José Renato faz parte do Departamento de Negócios Internacionais do Grupo Vitia. O Zé Renato está ligado aqui com a gente também, pessoal. Bem legal aí a participação do pessoal. Enfim, tem muita gente participando, mandando um oi aqui para a gente agradece muito a participação de todos aí. Bom, vamos dar sequência, então, ao nosso evento e, na sequência, a gente vai chamar a Cibele Medeiros. A Cibele traz para a gente informações sobre os modos de aplicação e mecanismos de ação de defensivos biológicos. Cibele, com você. Bom dia, pessoal. Bom dia novamente, Alexander. Grande satisfação estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente falar de algo que vem muito de encontro com o que o Germson falou, né? Que são dúvidas que sempre aparecem no campo, relacionadas à aplicação de biodefensivo e também dos mecanismos de ação que estão envolvidos na utilização desses produtos. Como o Alexander me apresentou, meu nome é Cibele, eu sou gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia. Só que antes da gente entender um pouco como que é feita a aplicação e mecanismos de ação, a gente vai entender o que de fato é um biodefensivo, né? Ou defensivo biológico. Por definição, a gente tem que o biodefensivo é aquele produto que é desenvolvido a partir de organismos ou de substâncias naturais, né? Que são considerados aqueles ativos biológicos.
E é importante ressaltar que para comercializar ou para ser utilizado na propriedade rural, o biodefensivo, ele tem que atender os requisitos da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, que exige, né, um conjunto de trabalhos que comprovem realmente a eficiência agronômica daquele produto, e também do IBAMA, que faz toda a avaliação ambiental. E a partir disso, a partir desse crivo dos 3 ministérios, então, a empresa tem a concessão do registro, então esse biodefensivo ou esse defensivo biológico, ele pode ser utilizado nas propriedades agrícolas. A gente tem a grande vantagem, né, desses produtos, que são produtos que têm uma baixa toxicidade, beneficia o meio ambiente, tem um residual maior de controle e também não causa danos nem aos consumidores e nem aos técnicos, produtores, agrônomos, que porventura fazem o manuseio desses produtos. Eu trouxe alguns dados bem relevantes aqui em relação à quantidade de biodefensivos que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Então, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos o maior registro desses produtos, né, no Ministério da Agricultura. Então, hoje, o Brasil ele conta com 304 produtos, né, registrados, devidamente registrados, sendo que a grande maioria são produtos à base de micro-organismos, que é basicamente fungo, vírus e bactérias. A gente tem também aqueles produtos que são produzidos, né, à base de macro-organismos, onde a gente tem parasitoides e predadores. Temos uma porcentagem também de 7% de produtos que são considerados bioquímicos e de 8,2% semioquímicos. E se a gente observar esse gráfico aqui abaixo, a gente percebe que a partir de 2015 que nós tivemos, né, um grande avanço e um número maior de produtos disponibilizados hoje para os produtores. E a grande maioria se trata de produtos que são para controle de insetos, que são chamados bioinseticidas, que é alvo, né, da nossa conversa de hoje. Então, é desses produtos aqui que a gente vai comentar e vai estudar um pouco mais e entender, né, quando, como e por que aplicar. Bom, esses bioinseticidas, a maior parte deles podem ser produzidos ou à base de macro-organismos, como eu comentei, ou de micro-organismos, principalmente fungos entomopatogênicos. O que é isso? São fungos que causam uma patogenicidade no inseto. A gente tem como grande exemplo aí de fungo utilizado há muitos anos no Brasil o Metarrhizium anisopli, né, que é um fungo verde que tem a capacidade de contaminar e colonizar insetos. E também o fungo Bovéria baciana. Só que é importante ressaltar que o produto final, ele é a base do micro-organismo, porém, um produto ele se diferencia muito do outro de acordo com a forma de produção e de toda a tecnologia que está embutida durante a fermentação do micro-organismo e também a formulação. Bom, uma vez obtido esse produto de qualidade e aplicado, então aqui a gente tem um mecanismo de ação, né, desses produtos à base de fungos entomopatogênicos. Uma vez aplicado de maneira correta e conforme orientação, né, de um técnico capacitado, esse produto, ao ser depositado no inseto, pela ação de enzimas, o fungo consegue penetrar nesse inseto e a partir daí a gente tem esse momento de infecção, né, onde o fungo ele coloniza todos os órgãos e sistemas do inseto. A partir daí, esse fungo ele vai colonizando totalmente o inseto, de modo que leva esse inseto à morte e o esporo desse fungo se dissemina no ambiente. Então, é por meio desse mecanismo de ação que a gente tem o efeito residual. Vale lembrar que a capacidade tanto de adesão do fungo e também de colonização depende muito da tecnologia de aplicação que está embutida durante a aplicação. E essa capacidade de adesão e também essa infectividade, ela vai depender da virulência do produto biológico que foi aplicado. Por isso que hoje no Brasil a gente tem tecnologias muito sofisticadas, tanto em relação à fermentação, né, que visa basicamente a multiplicação do micro-organismo e também a produção de metabólitos, e também a formulação, que é o que dá estabilidade, proteção, viabilidade e consegue preservar a germinação e o vigor do fungo. Hoje, no Brasil, a gente tem uma tecnologia muito diferenciada em relação à fermentação,
em meio líquido, em meio submerso. A maior parte dos produtos hoje no Brasil à base de fungo entomopatogênicos, eles são fermentados em meio sólido, que na maioria dos casos é arroz ou milheto. Porém, o Grupo Vitia, hoje, ele traz uma tecnologia em que a fermentação, ou seja, a multiplicação do fungo, ela se dá em meio líquido. E isso favorece a produção de enzimas que dão ação de choque, ou seja, de penetração imediata do fungo no inseto. Sendo assim, a gente tem um maior controle e também um controle muito mais rápido, que é o caso, por exemplo, do nosso produto Metaturbo SC, que é um produto à base do fungo Metarhizium anisople, em que a gente já tem uma concentração de enzimas devido ao sistema de fermentação em meio líquido. Graças a isso, nós temos estruturas vegetativas do fungo, como hifa e micélio, e a produção também de estruturas infectivas que só são produzidas em meio submerso. E esses metabólitos, essas enzimas, estão descritas em bula, que é um grande diferencial também da indústria de biodefensivos no Brasil. As formulações, elas estão mais sofisticadas e a gente já consegue contar com a presença de enzimas, inclusive descritas em bulas no produto que está registrado no Ministério da Agricultura. E aí, graças a esse processo de multiplicação e de produção, o Metaturbo SC, que é a base de um fungo que até então só era utilizado para manejo de cigarrinha das pastagens e cana-de-açúcar, ele tem o uso aprovado, com eficácia comprovada no Ministério da Agricultura, para uma gama ampla de alvos, como, por exemplo, o percevejo marrom, que o Germson abordou muito bem, também algumas espécies de Spodoptera, como Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridânea, falsa medideira, percevejo castanho, trips também, que é uma inovação, por conta do sistema de fermentação. A gente conta também com outro produto para o manejo de pragas. O Bernardo, após a minha apresentação, ele vai mostrar como a gente consegue inserir essas tecnologias dentro do sistema de produção e do manejo integrado de pragas, que é o Bovéria Turbo, que é um produto à base de um fungo também já bem conhecido, chamado Bovéria baciana. E esse produto, ele conta com uma formulação de fácil mistura em calda e que tem protetores contra raio-violetas, o que garante uma melhor também permanência do fungo na área. E vale ressaltar que esse produto Bovéria Turbo, ele está registrado com uma das principais pragas do milho, que é alvo também da nossa conversa, que é a cigarrinha do milho. Bom, baseado nisso, pessoal, eu apresentei para vocês um pouco das tecnologias que a gente tem trabalhado e também dos mecanismos de ação, mas uma dúvida muito recorrente é em relação à aplicação. Maior parte das dúvidas em relação às aplicações, elas se devem a como compatibilizar esses produtos dentro do manejo integrado. Se esses produtos biológicos, eles podem ou não ser utilizados ou na mesma cauda de aplicação, ou se tem um intervalo médio e mínimo para aplicação quando a gente faz o uso de produtos químicos. Então, baseado nisso, a gente tem um robusto estudo de compatibilidades. O que é isso? São trabalhos que a gente visa entender se aquele produto químico utilizado na lavoura, ele pode ou não ser misturado ao produto biológico durante a aplicação. E aí, baseado nisso, essas compatibilidades, elas são feitas com acaricidas, fungicidas, inseticidas, herbicidas, enfim, com um grupo amplo de produtos, até mesmo estimulantes, nutrientes e principalmente com adjuvantes. Porque existe muita incompatibilidade da aplicação de biodefensivos com adjuvantes, principalmente aqueles adjuvantes que reduzem extremamente o pH da cauda ou que a gente não consegue definir bem qual é o papel daquele adjuvante na cauda de pulverização. Então, é necessário, é um ponto de alerta para a aplicação de biodefensivos, que toda aplicação ela seja pautada em produtos, na análise das compatibilidades. Ou seja, a gente só pode compatibilizar a cauda desde que o produto a ser utilizado seja validado e realmente compatível com as outras estratégias de manejo dentro da área.
Bom, pessoal, minha apresentação ela foi bem rapidinha, a gente tem 10 minutos para comentar aqui. Com certeza a gente vai ter muita pergunta relacionada à aplicação. E aí agora eu passo a bola para o Bernardo, né? Vou passar a palavra para ele, porque aí ele vai pegar toda essa tecnologia que eu apresentei, essa forma de aplicação, e mostrar o que a gente tem feito enquanto Grupo Vitia para potencializar o manejo de cigarrinha, percevejo e também lagarta dentro do sistema de produção do milho. Muito obrigado, viu, Cibele? A gente volta daqui a pouquinho com você para participar também da nossa rodada de perguntas e respostas. Quero aproveitar para lembrar os senhores que ainda dá tempo de fazer pergunta, de mandar as suas perguntas. Anota aí, nosso WhatsApp, 16 98185 0562. 16 98185 0562. As perguntas já estão chegando. Lembro aos participantes que temos várias perguntas aqui, viu, gente? A gente vai ter bastante coisa para debater aqui ao longo dessa manhã. E queria agradecer também a participação de todos através do YouTube. Novamente, pessoal participando bastante do YouTube. A gente tem aqui o César Gomes, o Rodrigo Barbosa, Claudinei Antônio Minquio, Fernando Santaguida. Ele fala aqui mais uma manhã de bastante informação e aprendizado. O Kazuhiro Nomura, a Maiara Rossetti, o Thales Facanalho, o Gustavo Silva, o Carlos Júnior, Patrick Macedo. Patrick Macedo também é do Grupo Vitia, lá de Sorriso. A Marina Nanzer, o Charles Oliveira, está falando de Nova Resende, lá de Minas Gerais. O Franco, da Fazenda 3F, Grajaú, no Maranhão. Maritano Câmara, direto de Rondonópolis, no Mato Grosso. Jefferson Daniel, importantes contribuições do controle biológico para a agricultura brasileira, está falando com a gente lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Israel Martins, o Lucas Martins, o Éder Mas, de Canarana, lá no Mato Grosso. Enfim, a gente do Brasil inteiro participando com a gente. Obrigado pela participação de todos, obrigado aí por estarem juntos com a gente nesse momento, e daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. E não deixe de participar. Dessa vez é o Bernardo Vieira que fala com a gente. O Bernardo vai trazer informações sobre os resultados e inovações em campo com o uso dos defensivos biológicos. Bernardo, a bola está contigo, amigo. Obrigado, Alexander. Obrigado a todos aí pela participar com a gente hoje, nessa manhã. Minha tarefa aqui agora ficou muito fácil, né? Depois da aula dada aí pelo Dr. Germerson e pela própria Cibele. Então, a gente já abordou aí alguns aspectos sobre as pragas, alguns aspectos de manejo integrado. A Cibele apresentou aspectos técnicos das ferramentas que a gente tem hoje dentro do Grupo Vitia para utilizar no manejo integrado de pragas. Então, eu vou direto ao ponto, que é mostrar o resultado dessas ferramentas e o resultado desse manejo no campo, né? Que no final das contas é o que vai interessar aí ao produtor, é o que de fato vai nos proteger aí do ataque dessas pragas importantes, né? Então, como um primeiro slide aqui, já logo de cara mostrando algumas fotos que a gente recebe aí no nosso grupo interno da empresa, fotos mandadas aí por colaboradores, por colegas nossos aí que ficam espalhados pelo Brasil. E é sempre muito bacana receber essas fotos, né? Mostrando como as tecnologias estão funcionando no campo, no dia a dia, trazendo aí benefícios para os produtores, né? E aqui, no caso, a gente está vendo fotos do efeito da aplicação do Metaturbo SC, seja ele em soja ou seja ele em milho, né? E um ponto legal aqui de destacar é que o Metaturbo SC, diferentemente aí de ferramentas à base de, por exemplo, Bacillus thuringiensis, a bactéria Bacillus thuringiensis, ele não escolhe íster da lagarta para pegar, né? Então, como o Dr. Germerson muito bem falou, a gente tem um timing para acertar essa praga muito restrito, né? Que seriam aí os primeiros, segundo ísteres, quando ela está recém-eclodida, propriamente dita, né? E então, isso, com essa ferramenta Metaturbo SC, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, porque como a gente pode ver aqui, ó, lagartas até muito maiores, infectadas aí, aqui muito bonita essa foto enviada pelo Anderson, mostrando até esporulação
esporulação essa aqui, que depois pode vir a infectar outras lagartas também, mantendo o ciclo de infecção aí do Metarhizium no campo. Então, é muito bacana receber essas fotos mostrando o efeito dos produtos. Só que a gente não tem só essa constatação através de fotos, a gente também tem a constatação da eficiência dos produtos via trabalhos de pesquisa feito aí com importantes instituições de pesquisa, onde a gente faz o uso dos nossos produtos, comparando com as principais ferramentas que a gente tem hoje no mercado, ferramentas essas que devem sempre ser associadas também, né? Ferramentas que estão aí junto das nossas para compor um manejo integrado, mas é importante a gente ter esse benchmark, vamos dizer assim, para ver o quão efetivos são nossas ferramentas, o quão efetivo é o nosso posicionamento. E aqui já nesse trabalho, onde a gente comparou, inclusive, com um baculovírus e um inseticida químico aí, amplamente utilizado e com efeito bastante eficiente sobre as lagartas, e a gente vê que a incidência de lagartas em plantas, logo após a primeira aplicação, 10 dias após a primeira aplicação, utilizando o Metaturbo, foi tão eficiente quanto o uso do inseticida químico, que tem um alto poder de choque, né? Então, mostrando essa eficiência aqui, comparável a um inseticida químico. E, após uma segunda aplicação, a gente praticamente zerou a incidência de lagartas aí observadas no campo, igualando ao efeito observado pelo baculovírus. Então, ou seja, a gente uniu aqui o efeito de choque do químico com o efeito residual observado, por exemplo, num baculovírus, mostrando que é uma ferramenta extremamente completa e que sim apresenta um efeito de choque, como muito bem falado pela Cibele na apresentação dela, né? Isso muito em função do processo produtivo que a gente tem do Metaturbo SC. E aqui também destacando mais uma vez uma foto aí de uma outra colega nossa que está no grupo, observando que a questão do efeito residual, também comentado pelo Dr. Germson na sua apresentação, ele é observado. Então, aqui próximo, aqui já quando começa a ocorrer a formação da espiga, a gente ainda observa lagartas sendo colonizadas, as lagartas sendo infectadas aí pelo fungo Metarhizium anisopli, que foi aplicado através do nosso produto Metaturbo SC. E para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ontem a excelente entrevista aí feita pelo Alexander, junto com o nosso diretor de marketing, José Roberto, ele comentou sobre a importância de se proteger ou de se evitar o dano na espiga, esse dano causado pelo Spodoptera, porque esse dano vai ser principalmente porta de entrada para fungos que vão acabar gerando as micotoxinas essas que depois vão depreciar demais o grão e inviabilizando, inclusive, a produção de ração através desses grãos. Então, isso daqui tem um efeito não só imediato sobre a produtividade, mas também tem um efeito de pós-colheita, vamos dizer assim, na proteção do grão e na garantir que esse grão possa ser utilizado posteriormente na produção de ração. Um outro trabalho feito aqui agora, juntamente com a Fundação Chapadão, mais uma vez comparando aí com uma ferramenta importantíssima no manejo de lagartas, no manejo das pragas aí dentro da cultura do milho, e onde a gente observou que quando a gente utilizou o Metaturbo, a gente manteve o número de lagartas encontradas aí, na verdade aqui era por 20 plantas, né, dentro de um universo amostral aí de 20 plantas, a gente manteve essa população sempre muito baixa. E quando ocorreu aí somente a aplicação do Bacillus thuringiensis, a gente teve o mesmo efeito que o Metaturbo SC inicialmente, mas depois houve aí um descontrole, acabou aparecendo um número maior de lagartas. O que pode ser muito em função de você já ter perdido aquele timing de aplicação do instar inicial da lagarta, ou mesmo aqui da lagarta ter ido para o cartucho, onde você já não consegue mais ter aquele efeito de atingir a lagarta ali no cartucho, né? E um outro resultado muito bacana que a gente teve nesse trabalho aqui, que nos mostra muito aí, até sobre o modo de ação desse produto, e que também foi comentado pelo Dr. Germson na sua apresentação, o uso da escala Davis para medir o dano ocasionado pela lagarta, a gente percebe que quando utilizamos o Metaturbo, esse dano sempre foi abaixo do que observado pela testemunha, e o Bacillus, no caso, obteve, na verdade, não conseguiu reduzir o dano
a patamares inferiores da testemunha ou do controle, como queira, né? Isso aqui também pode ser muito relacionado à forma de ação desses produtos à base de bacilos, né? Onde é preciso que a lagarta se alimente para adquirir os cristais ali produzidos pela bactéria, né? Para depois ser levada à morte. Enquanto que no Metaturbo SC, o simples contato com o conídeo do fungo, o simples contato com o produto, já é suficiente para que aquela praga seja infectada e acabe morrendo, diminuindo sua alimentação, locomoção e depois acabe morrendo. Então, esse resultado aqui foi muito interessante também, mostrando o efeito aí até na proteção contra o dano da planta, né? E aqui, já partindo para a segunda praga aí, extremamente importante, que foi comentada hoje, que vem tirando produtividades aí no Brasil inteiro, que vem tirando sono de produtores no Brasil inteiro, principalmente produtores que estão semeando agora, que estão iniciando a segunda safra do milho, que é a Baubolus maides, né? Que, como muito bem comentado também, ela por si só não faz nada, mas ela, quando infectada pelos molicutes, o potencial de dano é gigantesco e realmente não é uma praga que pode ser negligenciada de forma alguma, né? Então, mais uma vez, compartilhando com vocês fotos aí do nosso banco de dados encaminhadas pelos nossos colegas aí, Samuel Duarte e Eliane Bueno. Essa foto, inclusive, mostrando aqui, vocês conseguem perceber aqui nas dobras do inseto, um aspecto cotonoso aqui, que já é a esporulação do fungo proveniente do nosso produto Bovéria Turbo, comentado aí também pela Cibele na apresentação dela, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês esse trabalho realizado. Na verdade, o intuito inicial do trabalho era fazer um manejo integrado de pragas. Então, desde de lagarta, cigarrinha, era fazer um manejo integrado de pragas. Mas acabou que a pressão de cigarrinha foi tão expressiva que o trabalho focou aí no manejo de cigarrinhas. E o que a gente quis observar? Será que se a gente fizer um manejo químico sozinho, ou se a gente fizer um manejo biológico sozinho, eles vão ser tão bom um quanto o outro? O manejo químico é realmente superior ao manejo biológico sozinho? Ou eu preciso utilizar de todas as ferramentas, como se fosse um tiro de 12, um tiro de bazuca aí para tentar pegar essa praga? Eu preciso utilizar tudo que eu tenho à disposição no mercado? Ou se eu fizer um manejo integrado, aqui a gente vai chamar de manejo integrado, mas é muito mais o uso inteligente das ferramentas que eu tenho disponível hoje no mercado. Se eu fizer esse uso inteligente, eu tenho um efeito tão bom quanto os demais, melhor. Enfim, a gente queria estudar realmente o manejo a ser adotado para o controle de pragas no milho. E como muito bem observado também, como muito bem colocado aí para a gente, esse manejo tem que ser feito nos estágios iniciais da cultura do milho, que é quando a gente vai ter uma incidência da cigarrinha, vai ocorrer a infecção, quando vai começar a aparecer as lagartas do cartucho, antes mesmo de irem para o cartucho, se esconder no cartucho. Então, é quando a gente tem que fazer esse manejo inicial, né? E o que a gente observou? Que, de fato, onde a gente não fez nenhuma aplicação de defensivos, houve aí até 4,5 insetos por planta. Agora, uma coisa importante que a gente tem que destacar é o seguinte: essa praga ela é extremamente dinâmica. Então, se eu encontrei 4,5 insetos naquela planta ou naquele universo amostral de plantas que eu fiz a avaliação, pode ser que esse número tenha chegado a 25 em algum momento do dia, pode ser que 30, 40, 50 insetos tenha passado por aquela planta ao longo daquele dia. Então, esse número aqui, 4, é extremamente alto, se for pensar na dinâmica da praga. E se eu utilizar um manejo químico sozinho ou um manejo biológico, eu consigo reduzir o número de insetos por planta? A gente observou que sim, a gente reduz aí de forma significativa o número de insetos por planta, mas que, seja o químico ou seja o biológico, os dois têm o mesmo efeito sobre o número de insetos por planta. Ou seja, as duas ferramentas utilizadas de forma independente e sozinhas, elas têm um efeito, mas uma não diferencia da outra. Então, o biológico se mostrou tão eficiente no número de insetos por planta. E agora, se eu fizer o tiro de bazuca ou o manejo inteligente?
vejam que ao final aí do meu ciclo aqui de avaliação que a gente fez, se eu utilizar aquele tiro de bazuca, aquelas ferramentas químicas e biológicas, ou se eu utilizar eles de forma racional, de forma inteligente, eu vou ter o mesmo resultado. Então, por aqui, já dá para perceber que esse tiro de bazuca, usar tudo que a gente tem disponível, talvez não seja a melhor alternativa, e sim a gente utilizar de forma racional. E aqui destacando, né, quando foram feitas as aplicações, e eu queria lembrar para vocês o seguinte, né, porque às vezes acaba vindo para a gente alguns questionamentos sobre velocidade de ação aí dos biológicos. E o fato é que é o seguinte, o biológico ele consegue já ter uma ação, aqui a gente mostrou que 3 dias após a aplicação, veja o biológico aqui em cinza, quando começou a haver um distanciamento populacional aqui, onde não houve aplicação, o biológico já conseguiu segurar. Então, a gente observou que aqui, com 3 dias, a gente já teve um efeito aí de segurar a praga. Mas, o mais importante aqui desse slide é o seguinte, veja que a gente nunca zerou o número de insetos. Nenhuma das ferramentas zerou o número de insetos por planta, sempre ficando aí na média de 2,5 a 1,5 insetos por planta. Então, isso nos chama a atenção do seguinte, a gente jamais deve medir a eficiência do nosso manejo de cigarrinha por número de insetos por planta, porque a gente vai ficar louco, vai ser igual enxugar gelo, a gente nunca vai conseguir zerar esse número de insetos por planta. Existem alguns trabalhos da Embrapa que já mostram que 3 aplicações é tão eficiente em manter o número de insetos quanto 6 aplicações. Então, aqui, a gente não deve medir o sucesso do nosso manejo somente pelo número de insetos, mas sim contabilizando o número de plantas com sintomas do enfesamento. E é aqui que as coisas começam a aparecer de fato, as diferenças começam a aparecer de fato, né? Então, obviamente, onde eu não fiz nenhum manejo de controle de insetos, eu tive aí uma alta incidência de plantas com esses sintomas. Agora, quando eu utilizei a ferramenta química ou a biológica, eu tive uma redução, ela não foi significativa estatisticamente, mas elas também não se diferenciaram uma da outra. Ou seja, o químico sozinho ou o biológico sozinho, eles têm um efeito, só que eles não resolvem. Então, eu tenho sim que lançar mão do manejo integrado de químico com biológico. Só que aqui também, um resultado que é muito interessante, se eu utilizar tudo que eu tenho direito, eu vou ter exatamente o mesmo resultado do que se eu utilizar as ferramentas de forma inteligente. Eu utilizar na época correta as ferramentas químicas, na época correta as ferramentas biológicas e na época correta a integração entre as duas. Então, aqui eu já tenho mostrando que a forma mais inteligente de se controlar essa praga é fazendo o uso racional dessas ferramentas. E aqui mostrando, né, fica visual aí a diferença de um manejo para o outro. Mas o mais importante, isso se reflete em produtividade. Então veja que controle químico sozinho e biológico sozinho produziram aí, considerando a estatística, a mesma coisa. Agora, o químico e o biológico completo, né, o tiro de bazuca e o manejo integrado também produziram igual. Agora aqui, quem provavelmente vai nos trazer o melhor retorno, né? Eu gastar tudo que eu tenho direito ou eu fazer o uso racional aí das ferramentas, né? E uma coisa importante para se destacar é o seguinte, quando a gente fala em controle de doenças, ou melhor, controle de pragas, a gente não está falando em acréscimo de produtividade, a gente está falando em deixar de perder. Então, aqui a gente não perdeu, aqui a gente perdeu muito. Isso é algo muito importante aí para a gente pensar na hora que a gente vai fazer o nosso manejo. E por último, pessoal, é o último slide aqui que eu queria passar para vocês. Eu não poderia de passar aí o que a gente tem hoje como uma proposta de manejo para as principais pragas aí do milho, né? Então, lembrando que a gente sempre vai ter que pensar esse manejo no início do meu desenvolvimento, que é onde eu vou estar mais suscetível ao ataque de cigarrinhas, mais suscetível ao ataque aí das lagartas, principalmente Spodoptera, e é onde eu também vou estar mais suscetível ao ataque do percevejo barriga verde, né? Que foi comentado que, embora seja obrigatório aí a utilização do tratamento de semente, após aí
o término da eficiência aí do tratamento de semente, a aplicação foliar ou a pulverização, ela pode sim trazer benefícios, né? Então, a nossa proposta hoje é fazer a integração da nossa ferramenta Bovéria Turbo com inseticidas químicos já a partir de V2, V3. E depois, fazer a integração das duas ferramentas biológicas, o Metaturbo SC e Bovéria, já a partir de V4. E finalizando aí com a aplicação das 3 ferramentas em conjunto, né? Então, fazendo um manejo integrado. Veja que aqui eu não utilizei tudo de maneira desesperada. A gente fez a integração de forma inteligente e aqui a gente vai conseguir ter um controle aí das principais pragas. Aqui pensando em cigarrinha, aqui já pensando nas lagartas, aqui a gente também vai ter algum efeito sobre os percevejos. Agora, uma coisa que a Cibele comentou, que eu digo que é obrigatório quando a gente pensa no manejo de pragas também, é a utilização de adjuvantes. Porque os produtos biológicos, seja ele Bovéria, Turbo ou Metaturbo SC, eles vão ser tão eficientes quanto a eficiência da nossa aplicação. Então, se eu garantir um melhor cobrimento foliar, ou uma melhor distribuição dos meus fungos ali na área, ou recobrindo a planta, eu tenho maior chance de atingir a praga e isso vai me garantir um maior sucesso na aplicação. E eu destaco também outro ponto que a Cibele comentou, a importância de se utilizar ferramentas compatíveis com os produtos biológicos. Então, existe sim compatibilidade de alguns adjuvantes com produtos biológicos. Por isso, a gente coloca aqui os dois adjuvantes do grupo Vitia, que a gente tem certeza que eles são compatíveis com os nossos produtos biológicos. E existem mais ferramentas para controle de pragas? Aqui eu coloco, né, essa vespinha aí, o tricograma, que hoje passa a integrar também o portfólio do Grupo Vitia, com a vinda aí da empresa especializada em macrobiológicos, a JB Biotecnologia, e que é aí um parasita de ovos de Spodoptera. Então, veja bem, estamos aqui colocando ferramentas para controlar as lagartas e também para controlar os ovos. A gente está quebrando o ciclo dessa praga, que é tão importante. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu fico à disposição aí para perguntas logo mais, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar conversando com vocês nessa manhã de hoje. Obrigado. Muito obrigado, viu, Bernardo? E já digo que temos muitas perguntas. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar direitinho como é que a gente vai fazer essas perguntas. Elas, às vezes, são direcionadas, às vezes, elas são possíveis de serem respondidas por todos. Então, vamos combinar. Eu alinho para alguém e se quiserem participar, vamos mostrar os 3 aqui, se quiserem participar, se quiserem comentar ou acrescentar alguma coisa à resposta do colega, fiquem à vontade. Só lembrando que para a gente conseguir atender todo mundo, vamos procurar ser bem objetivo aí nas respostas, porque tem muita pergunta, gente. Tô falando sério, pergunta de todo lado do país que está chegando aqui, então vamos tentar responder todo mundo aí. E aquelas pessoas que a gente não conseguir responder nesse momento, em função do tempo, obviamente, a gente se compromete, né, a encaminhar essas perguntas para o pessoal e, se eles puderem, dentro do prazo deles, responderem por e-mail para o pessoal. Combinado? Vamos lá, então. Vamos começar a nossa rodada de perguntas e respostas. Só lembrando que dá tempo de participar ainda. Corre lá, 16 98185 0562. 16 98185 0562. Muito bom, vamos lá, então. Perguntas, começando com o Germson. Pergunta da Camila, lá de Rondonópolis, Germson. Quando aplicamos o inseticida químico no campo para a cigarrinha, num primeiro momento há uma redução, mas depois a reinfestação é bem maior. A que você atribui isso? Migração, resistência? Bom, essa é uma pergunta boa, mas às vezes nós temos uma impressão de que há uma resistência, mas não é bem isto. E aí nós temos desenvolvido alguns trabalhos de casa de vegetação e mostra que os inseticidas têm matado a cigarrinha.
ora nós fizemos os vasos e aplicamos os produtos e colocamos para infestar a cigarrinha, e nisso depois nós enclausulamos elas com sacos, e aí você percebe que ela morre após a presença do químico. Só que, no entanto, nós temos a migração. Esse é o principal ponto, e aí vai depender de uma migração. Eu comentei na minha apresentação, às vezes nós temos um milho verão, que é uma saída, nós temos um milho tiguera, que é uma saída, e por isso que a gente percebe que as ferramentas, principalmente, nós não temos quase que residual, porque onde a cigarrinha fica é um lugar, o cartucho do milho, então tem uma expansão foliar muito grande, então, principalmente no início do desenvolvimento da cultura. Então, principalmente as ferramentas biológicas podem talvez fazer com que a gente tenha um poder residual maior. Então, seria uma alternativa. Mas nós temos o controle, sim. É uma falsa impressão, às vezes, que nós temos de não controlar. Na verdade, é importante destacar essa questão de migração que ocorre no campo, muito comum. O Alfredo de Campo Mourão, no Paraná, pergunta para o Germson também. Estamos vendo no campo muitas pessoas, tanto empresas como produtores, reduzindo doses, tanto no biológico quanto no químico. Na mistura dos dois métodos, é viável reduzir dose? E para os biológicos, quais os problemas que podem ter se reduzirmos as doses? Por favor, opinem sobre essa questão. Bom, essa é uma questão importante, pessoal, porque principalmente o pessoal que está aí no Paraná, vi que estão participando bem, e o Paraná, a gente sabe de toda a preocupação, um estado grande produtor de milho no Brasil, se não me engano, o segundo estado maior produtor de milho, e aí há uma importância seguinte, pessoal, um recado: não diminua a dose, se atente ao posicionamento das diversas ferramentas que as empresas têm provido de resultados. E vale destacar uma questão seguinte: ora, na minha apresentação, percebe-se que muitos dos produtos, mesmo os biológicos, você tem um aumento na eficiência com um aumento de dose. Então, isto ocorre também mesmo para químicos. Ora, eu citei para alguns químicos, principalmente no tratamento de semente, que a gente percebe que se a gente aumentasse um pouquinho mais a dose em determinados produtos, a gente ia melhorar um pouco do controle de cigarrinha inicialmente. Agora, as outras pragas, aí é pior ainda, pessoal. Se nós falarmos de espalhófilo perda, é um crime, porque nós já temos um problema muito grande pelo Brasil afora ali, problema de resistência. Então, vejo que se atente ao posicionamento da empresa. Gente, nós temos feito pesquisa para mostrar as melhores soluções, para entregar para o produtor uma melhor solução, melhor resposta de manejo. Então, se atentar a esse posicionamento é fundamental. Muito bem. Vamos lá, Cibele, tem pergunta para você também. A Luísa, lá de Rio Verde, quer saber o seguinte: estamos observando que o mercado está super favorável aos biológicos. Entretanto, estamos deparando com muitos produtos sem registros e até mesmo oriundos de lugares sem uma qualidade adequada. Vários biológicos juntos no mesmo produto, ou até mesmo subprodutos oriundos desses fungos. O que me fala sobre a utilização aí desses produtos ou desse tipo de produto? Oi, Luísa, bom dia, obrigada pela pergunta. Realmente, a gente tem visto isso no campo, e o que eu tenho para falar é basicamente aquilo que eu falei no início da minha apresentação. Aquele produto seguro é aquele produto que foi validado pelos 3 institutos oficiais do Brasil e que tem eficácia comprovada pelo Ministério da Agricultura. Então, é importante para você, produtor, que quando for adquirir um produto biológico, se atentem a isso. Entrem no Agrofit, verifiquem se aquele produto realmente tem o registro e a eficácia comprovada para aquele alvo que a empresa está posicionando. Muito bem. Mais pergunta para a Cibele. Cristina, de Piracicaba. Quais cuidados devemos tomar quanto à aplicação? Deve ser lavado o tanque só com água? Ótimo, Priscila, muito boa essa pergunta, né? E é algo que a gente sempre reforça nas aplicações. O tanque de pulverização para receber qualquer produto agrícola, ele tem que estar limpo, porque pode ter uma interferência daquele resíduo de produto com demais produtos.
principalmente quando a gente fala de produtos biológicos, né, que são a base aí ou de fungos ou de bactérias, e no caso específico aqui que a gente está tratando, Metaturbo e Bovaria turbo, que são produtos à base de fungos que têm uma compatibilidade já descrita por todos os trabalhos que a gente realiza, nós vemos sim que tem produtos que podem ser incompatíveis e que ficam como resíduo nos tanques de pulverização. Baseado nisso, Priscila, a gente tem um trabalho com limpa-tanque específico que tem que ser utilizado antes da aplicação, então esse limpa-tanque é chamado Super Clean. Todas as aplicações a gente recomenda que seja feita essa limpeza do tanque, das mangueiras, dos bicos de pulverização, para que a gente tenha certeza e segurança na aplicação, para aquele biodefensivo entregar realmente o que a empresa se propõe, ter um controle efetivo. Muito bom. Bernardo, para você agora, o Adolfo, lá de Passo Fundo, ele quer saber o que diferencia o Metaturbo SC dos outros produtos que possuem o mesmo micro-organismo como ativo biológico. Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, Adolfo. A Cibele explorou isso na apresentação dela, principalmente em função do processo produtivo. Hoje, eu vejo assim que a grande inovação que as empresas conseguem trazer hoje para esse mercado está muito em função de uma formulação, de um processo produtivo mais adequado, e nisso o Grupo Vitia realmente inovou com o Metaturbo SC, com esse processo produtivo oriundo aí de uma fermentação líquida, onde a gente consegue, no mesmo produto, ter o conídeo, que é vamos dizer assim, a estrutura, como se fosse o espora do fungo mesmo, né? E no mesmo produto, a gente tem outras estruturas do fungo e outros metabólitos que esse fungo produz, que ele geralmente iria produzir no momento que ele começa a sua infecção do inseto. Então, aquele produto, ele já está pronto para começar a agir no inseto no momento que a gente utiliza. Então, a grande diferença aí está muito em função desse domínio aí, ou dessa inovação no processo produtivo do Metaturbo SC. Muito bem, tem mais pergunta para você, Bernardo, é do Paulo Henrique. Paulo Henrique está lá em Viçosa, Minas Gerais. Existe problema de compatibilidade entre os produtos Bovaria Turbo e Metaturbo? Ou não seria interessante comercialmente, falando a mistura dos dois fungos em um só produto, fazendo a mistura dos dois fungos em um só produto? Perfeito, excelente pergunta também sobre a questão da compatibilidade, né? O que a gente tem que entender é que esses fungos, eles, na verdade, eles têm uma forma de ação em cima de insetos. Então, preferencialmente, eles vão querer, os insetos vão causar essa patogenicidade nos insetos. E uma das formas de ação também para ele conseguir causar o dano no inseto é depreciando o sistema imunológico desse inseto, né? Então, ele vai deixando o inseto menos capaz de se proteger a outros ataques de outros organismos ali que podem causar doença nesses insetos. Então, a associação desses dois produtos, o Bovaria Turbo e o Metaturbo, eles, na verdade, vão funcionar de forma sinérgica, onde um começa a depreciar o sistema imunológico do inseto, ele abre porta para o outro também conseguir causar um dano, conseguir auxiliar ali no controle daquele inseto. Então, pensando nisso, no sítio de ação, vamos dizer assim, na forma de ação e nessa integração aí, ou nessa ação sinérgica, é muito interessante ter os dois combinados. E sobre a segunda parte da pergunta, de se ter os dois no mesmo produto. Isso daí, se não me engano, já existem alguns produtos hoje no mercado que tem essa mistura, registrados, o que se deve ser feito, né, a forma correta, mas por uma opção, por uma estratégia da empresa e muito para preservar essa inovação que a gente tem no Metaturbo SC, a gente opta por ter duas ferramentas separadas. Então, como a gente tem um processo produtivo ali que realmente se diferencia no Metaturbo SC, para a gente conseguir colocar isso tudo no mesmo produto, às vezes a gente teria que abrir mão dessas tecnologias. Então, por uma estratégia nossa, a gente tem essas duas ferramentas, até porque, com isso, a gente consegue ser mais... direcionar melhor essas ferramentas, né? Se a gente quiser ter o controle de uma praga específica, onde o Metaturbo SC é o mais indicado, a gente pode utilizar eles de forma isolada. Então, é muito mais uma estratégia nossa aí de produção mesmo.
Muito bem. Temos, como eu disse, várias perguntas, gente. Infelizmente, nosso tempo não vai dar para responder a todos, mas eu vou selecionar mais uma pergunta para cada um aí, para a gente poder encerrar aqui a nossa participação. Infelizmente, tem muita gente aqui que quer saber, que tem informação, que tem pergunta muito importante, mas não vai dar para responder todo mundo, pelo menos ao vivo. A gente vai dar um jeito de responder todo mundo. Pode ser, pessoal? Vamos combinar assim? Legal. O Claudinei Antônio Minckio, do IDR, lá do Paraná, pergunta para o Germerson, qual o nível de perda ocasionada pelo efeito direto da sucção de seiva feito pela cigarrinha no milho, Germerson? Bom, essa é uma pergunta boa ali. Somente a sucção, a gente tem visto alguns dados ali em torno de 7%, não chegou a 10% ali nas perdas na produtividade. Somente a presença de cigarrinha. Agora, quando tem a fumagina no milho, em função da presença maior de cigarrinha, essas perdas ela passa acima de 10%. Então, ela dá um pulo um pouco maior ali. E é interessante o seguinte, o açúcar da cigarrinha, não sei se a gente ainda está estudando um pouco isso, mas favorece muito a questão da fumagina. E aí as folhas do bacheiro ele derrete ali nas plantas de milho, então é mais forte, o dano é mais severo comparado ao dano de pulgão. Então, somente a sucção a gente está estimando ali, pelos trabalhos nossos ao longo desses últimos 5 anos, em torno de 7% seria um número médio ali, somente. Boa. Sibeli, para você, o David Borges, ele é de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. Quais as condições do ambiente preciso para aplicar produto biológico? Tem algum melhor horário, temperatura, umidade? Perfeito. Essa pergunta também é muito boa, porque a gente se depara com muitas dúvidas e muitos erros na aplicação. Então, na maioria dos casos em que o produtor utilizou um defensivo biológico e não teve resultado, grande parte disso se deve a uma má aplicação, compatibilidades indevidas ou por épocas e períodos de aplicação também indevida. No caso das estratégias que nós estamos comentando hoje, Bovaria Turbo e Metaturbo, como são produtos à base de fungos entomopatogênicos, esses fungos, eles requerem um tempo de estabelecimento na área e também de colonização do inseto até começar o seu processo de parasitação e de estabelecimento mesmo no ambiente. Esse período, ele varia de 6 até 12 horas. Então, a nossa recomendação é que as aplicações sejam feitas no final da tarde, porque aí coincide, né, com o período noturno, o horário que o fungo ele está se estabelecendo e colonizando ali a praga de maneira mais efetiva. Então, como recomendação, a gente faz as aplicações no final da tarde. Em dias nublados, a gente pode fazer durante todo o dia, né, todo o período ali do dia, sem problemas, e só se atentar realmente à radiação solar. Muitas vezes o produtor ele faz a aplicação no início da manhã, 9 da manhã ou 10 da manhã, a gente tem um alto índice de radiação ultravioleta e isso acaba impactando também. Então, basicamente, para resumir, nossa recomendação é que se atente aos horários, né? Dias nublados, aplicação o dia todo, em dias normais, aplicação no final da tarde e o volume de cauda também é importante. A gente precisa levar o produto no seu alvo, né? Então, quanto mais direcionado, maior o volume de cauda, maior espalhabilidade a gente vai ter e mais fácil vai ser esse produto atingir o seu alvo e começar esse processo de controle. Muito bem. Bernardo, o Claudinei Minckio, de novo, lá do Paraná, está perguntando o seguinte: o grande dilema do uso de biológicos é o fato de que poderia ter muitas cigarrinhas infectivas na área e a demora na morte do inseto devido à ação do agente biológico. Com pouco tempo de sucção, a cigarrinha pode transmitir os molicutes e vírus? Como resolver essa situação? Perfeito. De fato, o ponto-chave para se começar a manejar uma praga é entender o seu ciclo, a sua dinâmica e como que ela vai se comportar no ambiente, né? Então, a cigarrinha, sim, tem esse poder de adquirir o molicutes aí muito rapidamente. Tem estudos que mostram que é 24 horas, 1 hora, já teve estudo que mostrou até de 15 minutos, um estudo feito na Exalc. No trabalho que eu mostrei hoje para vocês, a gente
uma das coisas que a gente procura mostrar também é esse efeito que pode sim ser rápido do biológico, né? Então, com 3 dias após a aplicação, que foi quando a gente fez a avaliação, a gente já notou que houve segurou ali o número de insetos por planta, né? Mas para driblar esse problema aí, ou para evitar aí que ocorra essa infecção ou diminuir o tempo de ação, integrar as ferramentas químicas com as biológicas é, de fato, o melhor manejo, é a melhor forma de se garantir o controle aí dessas pragas. Muito bom. Senhores, infelizmente, nosso tempo se esgotou, a gente está extrapolando, inclusive, o tempo aqui, mas como chegaram várias perguntas e a gente não respondeu todo mundo, fica aqui a nossa combinação, então, de encaminhá-las para vocês e, à medida do possível, obviamente, vocês responderem aí aos nossos internautas, aos participantes aqui, tá bom? Muito obrigado, Germson, muito obrigado, Cibele, muito obrigado, Bernardo, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Só lembrando, você que perdeu algum detalhe dessa nossa apresentação, dessa nossa conversa, todo o conteúdo já está disponível no site, na página oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. É imediato. Acabou aqui, você já pode assistir de novo lá se você quiser. Agora, se você quiser detalhes, a gente vai preparar uma página especial também aqui no Notícias Agrícolas para que você tenha acesso aí a todas essas informações e possa, inclusive, compartilhar as informações com quem você quiser. Então, não deixe de ficar bem informado, sempre participe e não esqueça de procurar aí mais informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação e audiência e a gente volta daqui a pouco com os nossos boletins tradicionais.